Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Contratual, agora nessa segunda parte, continuando a classificação dos contratos. E a classificação a seguir é contratos quanto à nomenclatura legal. Nesta classificação, vamos agrupar os contratos conforme tenham ou não expressa previsão no Código Civil Brasileiro. São elas: nominados ou típicos. São aqueles contratos a que a lei atribui um determinado nome e disciplina legal para a sua formação. São contratos que têm uma regulamentação específica no Código Civil. Então, caríssimos alunos, nos contratos típicos ou nominados, o próprio Código Civil já estabelece a sua denominação, a sua forma de constituição, prevê e estabelece os seus efeitos e fixa as responsabilidades das partes contratantes. São exemplos muito claros dessa espécie de contrato: contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato, por exemplo, de prestação de serviços, contratos de empreitadas e assim por diante. Portanto, resumindo, contratos típicos são os contratos estabelecidos e fixada nominalmente pelo Código Civil Brasileiro. Contratos inominados ou contratos atípicos são aqueles a que a lei disciplina de maneira expressa, mas que permite sejam celebrados desde que não contrarie a lei e aos bons costumes. Então, veja bem, ao contrário dos contratos típicos e nominados, nós temos os contratos inominados e atípicos. Por quê? Porque eles não têm nome no Código Civil, não estão previamente fixados no Código Civil. Mas, com base no princípio da autonomia da vontade e do poder de contratação, o Código permite que haja essas espécies de contratações que não estão previstas no Código, mas devem respeitar a ordem jurídica e os princípios gerais de direito. Vale dizer, esses contratos surgem em razão das necessidades do comércio jurídico e se baseiam na autonomia da vontade. Portanto, é possível que haja necessidade de fazer ou de constituir outros contratos fora daquelas previsões estabelecidas no Código Civil Brasileiro. Outra espécie de contratos nesta classificação quanto à sua nomenclatura legal. Os contratos podem ser também atípicos mistos, isto é, são aqueles contratos cujo agrupamento dependem de contratos que reúnam elementos de dois ou mais contratos nominados, porém formam um novo contrato. Contratos combinados são contratos combinados aqueles em que haja uma interdependência de um contrato em relação ao outro, como no caso da venda de um equipamento com a opção de aquisição dos serviços de manutenção. Eu explico melhor para os senhores como que acontecem esses contratos combinados. Então, isso é muito comum uma empresa, por exemplo, comprar máquinas para o seu empreendimento industrial e, a partir daí, também, ela compra ou faz o contrato acessório para que a empresa que vendeu as máquinas ou os equipamentos façam a manutenção dessas máquinas. Por quê? É muito mais fácil, muito mais seguro você contratar a mesma empresa que produziu as máquinas para fazer a manutenção do que entregar essa manutenção para outras pessoas no mercado que possa ser que encontrem dificuldade para fazer a manutenção e não detenham também o controle da tecnologia, ok? O contrato de prestação de serviço somente
existirá se antecedendo ou haver o contrato de compra e venda de equipamento. Ora, como eu disse no exemplo, eu compro as máquinas, beleza. Contrato adicionalmente o contrato de manutenção desses serviços, dessas máquinas. Esse contrato de manutenção é um contrato acessório do principal. Qual é o principal? O próprio contrato de máquinas, ok? Ainda assim, há uma combinação de duas ou mais modalidades diferentes de contrato. Prestação de serviço, mas compra e venda, neste exemplo que nós referimos aos senhores. Então, fiquem sempre atentos a essas espécies de contratos, porque se amanhã houver um processo judicial em que a empresa que comprou quer rescindir o contrato porque a empresa que vendeu não quer fazer a manutenção, quando na realidade ela se obrigou por contrato acessório a fazer a manutenção, os senhores, como brilhantes advogados que serão, saberão fazer esta distinção e saberão muito bem defender os clientes de vocês em juízo, ok? Próxima classificação. Classificação do contrato quanto à dependência. Quanto à dependência, essa modalidade ou classificação dos contratos diz respeito a que você terá sempre um contrato principal que dependerá, ou melhor, que será autônomo e que, portanto, não dependerá de outro. Enquanto, de outro lado, você vai ter contratos acessórios que, para existirem, vão precisar necessariamente da existência de um contrato principal. Vamos vê-los? Contratos principais são aquelas espécies de contratos cuja existência independem da existência de outro contrato. Por quê, professor? Porque eles são contratos autônomos, têm existência própria, se auto-executam no campo contratual. É, por exemplo, o caso do contrato aí de compra e venda. Ok? Eu compro, por exemplo, compra e venda de um veículo, ok? Imagine o senhor, se eu compro um veículo médio, sem injeção eletrônica, por exemplo. Esse é um contrato de compra e venda comum. Se eu quiser os acessórios do automóvel, como, por exemplo, acessórios, injeção eletrônica, ou, na verdade, a maioria dos carros já vem com injeção eletrônica, se não todos. Mas imagine o seguinte, um automóvel onde, na verdade, a transmissão da marcha seja elétrica. Eu quero um manual, ok? Então, se eu quiser o acessório, eu vou o quê? Vou contratar os acessórios. E os acessórios são de maior requinte, portanto, seguem o principal, ok? Então, contratos principais, por exemplo, a compra e venda de um imóvel. Eu comprei um imóvel, mas eu posso comprar o seguro? Posso, seguro contra incêndio. É um contrato acessório, porque eu posso entrar na casa e morar sem ela estar segurada, ok? Contrato de abertura de conta corrente. Às vezes, as empresas exigem que você contrate um seguro para que você mantenha ou tenha direito à aquisição de um financiamento futuro ou até mesmo de um crédito especial, né, um cheque especial. É irregular isso, porque chama, na verdade, venda casada. E o direito não permite isso, embora os bancos exijam essa modalidade de contrato, forçando a que o correntista compre também ou obtenha uma cláusula acessória, que é um contrato de seguro, que é um contrato acessório. Se eu não tiver a conta corrente, eu não vou ter o contrato de seguro, ok? Não vou ter esta cláusula acessória. E, portanto, os contratos acessórios são as modalidades ou as espécies de contratos cuja existência e validade dependem da existência do contrato principal. Professor Francisco José, dá-me um exemplo de contrato acessório. Claro, por exemplo, contrato de fiança, ok? O contrato aí de seguro-garantia e assim por diante.
Dentro da classificação dos contratos, quanto à dependência, nós temos os contratos derivados. São também chamados contratos derivados aqueles que se subcontratam, são aqueles que derivam de um outro contrato, do qual são dependentes, porém, diferem do contrato acessório. Por quê? Porque nos contratos derivados, estes versam sobre a mesma natureza do direito contratado, ok? São exemplos desta modalidade, ok? Os contratos de subempreitada, a sublocação e a subconcessão. Portanto, são contratos, ok, que derivam do contrato principal, mas não são acessórios. Por quê? Porque são contratos que só existem porque existe o contrato principal, mas esses contratos derivados, eles não dependem, ou melhor, eles não garantem ou não dão maior comodidade para o contrato principal. Porque, na realidade, o que está fazendo aqui o contratante? Ele está simplesmente passando uma das etapas do seu contrato para que outro executem, ou permitindo que no seu contrato, por exemplo, um contrato de empreitada, eu contrato aí a construção daquele conjunto de apartamentos no litoral, mas eu assumi 6 meses, então eu subcontrato 10 apartamentos para uma outra empresa, para que esta outra empresa possa fazer com que eu entregue esse contrato, né, de empreitada global para aquele que contratou. Então, é diferente os contratos derivados dos contratos acessórios, porque o derivado, ele deriva do contrato principal, mas ele não é acessório ao principal. Ele é uma espécie de contrato que, na verdade, vai ser um contrato para auxiliar aí ao contrato principal, no sentido de que o contrato principal, que foi, no caso do exemplo, contratado por 6 meses, eu subcontrato outra empresa, tá? Derivo do contrato principal uma parcela da contratação para contratar uma outra empresa para que o prazo final seja atendido, ok? Então, caríssimos alunos, eu peço que vocês fiquem atentos, acompanhem, né, esses estudos da classificação dos contratos com o Código Civil. E não se esqueçam de acessar aí a bibliografia recomendada para que os seus estudos sejam cada vez mais aprofundados. Até a nossa próxima aula.